Cerca de 300 americanos morrem diariamente por intoxicação por drogas. Após anos de aumento das vítimas, o país se cansou. Agora, os Estados Unidos estão em guerra. Guerra planejada para durar um dia, enviando mensagem impossível de ignorar aos inimigos. Oficialmente, é missão contra as drogas. Extraoficialmente, parece o primeiro ataque de um plano de guerra de um dia, direcionado diretamente aos cartéis e ao regime que os protege. E a justificativa é sombria. O fentanil agora é a principal causa de morte entre americanos de 18 a 45 anos. Mais letal que acidentes de carro e quase tão mortal quanto a Covid no auge. É mais devastador que qualquer grupo terrorista estrangeiro nas últimas 2 décadas. Nos tribunais do Congresso, administradores da Drug Enforcement Administration não suavizam a situação. Testes laboratoriais indicam que 60% dos comprimidos de fentanil apreendidos têm dose letal. Os cartéis que produzem e transportam essas drogas pelas fronteiras dos Estados Unidos da América ficam mais ousados a cada década. E Washington, bem, cansou de pedir educadamente. A Força-Tarefa Conjunta Lança do Sul, com o United States Ship Gerald R. Ford, segue ao sul. Algo maior que uma missão começa a tomar forma é o início de um plano operacional mais amplo. Ação esmagadora sincronizada em 3 frentes: ações das forças de segurança, bloqueio financeiro e operações de inteligência militar, tudo coordenado para atingir os cartéis simultaneamente em todos os lugares. São 5 da manhã, em 23 cidades americanas. Agentes da Drug Enforcement Administration Special Weapons and Tactics, FBI, e investigadores da segurança interna instalam explosivos nas portas sem aviso prévio. Após a explosão, eles invadem. Em Chicago, numa casa segura da célula de Sinaloa, rende 200 quilos de fentanil. Em Phoenix, agentes encontram milhões do cartel ocultos em drywall em Nova York, Boston e Los Angeles. Mensageiros estão deitados de bruços no asfalto, mãos presas com abraçadeiras, vendo anos de prisão se concretizarem diante deles. Primeiro passo da Operação Overdrive acontecendo em tempo real. A Drug Enforcement Administration lançou em 2022 uma iniciativa para combater as cidades mais violentas e com mais overdoses nos Estados Unidos da América, utilizando dados nacionais de crimes e overdoses do Centro de Controle e Prevenção de Doenças para localizar focos de violência de cartéis. A Drug Enforcement Administration passou um ano conduzindo esforços paralelos chamados Operação Última Milha. Entre maio de 2022 e maio de 2023, agentes iniciaram mais de 1.400 investigações e fizeram 3.300 prisões. Apreenderam quase 44 milhões de comprimidos e 2.900 kg de pó de fentanil, 8.500 armas de fogo e mais de 100 milhões em dinheiro, ou seja, quase 193 milhões de doses letais de fentanil retiradas das ruas americanas. Isso é diferente das apreensões de drogas comuns mostradas no noticiário. Mais de 1.100 casos envolveram aplicativos de redes sociais e comunicação criptografada, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram e Signal. A Drug Enforcement Administration precisou mapear redes rastreando rastros digitais por continentes. Construir processos que vão além de prender pequenos traficantes de rua significou desmantelar células de distribuição do México até Minneapolis. E em agosto de 2025, o ritmo acelerou em uma série de operações de uma semana mirando o cartel de Sinaloa. Agentes da Drug Enforcement Administration lançaram ataques coordenados que resultaram em mais de 600 prisões. Esse é só o primeiro dos 3 pilares da estratégia do governo contra os cartéis. O segundo é o estrangulamento financeiro. A pressão aumentou quando os cartéis deixaram de guardar lucros em dinheiro vivo. Atualmente, eles são sofisticados. Empresas de fachada em Wyoming, carteiras de criptomoedas, pagamentos por 16 países e portfólios imobiliários invejáveis, até para gestores de fundos de hedge. Mas o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, também está se sofisticando. Ao longo dos anos, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros sancionou mais de 600 pessoas e empresas ligadas ao cartel de Sinaloa. Quando é sancionado, todo dólar que toca vira radioativo. Bancos não processam suas transações e empresas legítimas não negociam com você. Seus ativos são congelados no mundo todo, não só nos Estados Unidos da América, como se fosse excluído do sistema financeiro enquanto tudo segue normal ao redor. Casos recentes demonstram o efeito dessa estratégia. Em abril de 2025,
O Tesouro sancionou 6 pessoas e 7 entidades ligadas à lavagem de dinheiro para o cartel de Sinaloa. Alberto David Bengat Jimenez lidera uma rede de lavagem de dinheiro que já movimentou mais de 50 milhões. Henrique Dom Esparragosa Rosas lavou pelo menos 165 milhões para o cartel de Sinaloa até abril de 2023. Eles são só a ponta do iceberg. O Tesouro não foca só em cidadãos mexicanos. Em julho de 2024, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros sancionou chineses por lavagem de dinheiro ligada ao cartel de Sinaloa. Isso foi importante porque reconheceu oficialmente o que muitos já diziam: as organizações chinesas de lavagem de dinheiro, ou CMLOs, são grandes atores na lavagem de dinheiro nos Estados Unidos da América e no mundo. O Tesouro influencia fortemente o sistema bancário correspondente por onde circula o dinheiro internacional. Para mover dinheiro do tráfico de Caliacon para Xangai e depois Los Angeles, é preciso bancos que processem transações em dólar. Todos os grandes bancos do mundo priorizam o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos da América, seu dinheiro sujo. A mensagem do Tesouro aqui é simples: se você ajudar os cartéis, perde o acesso aos dólares. Bancos quase sempre preferem dólares. Criptomoedas pareciam uma alternativa até que empresas como a Chain Analysis as tornaram rastreáveis. Toda transação de Bitcoin é permanente, pública e rastreável. Então, enquanto os cartéis achavam que tinham encontrado anonimato, na verdade eles se colocaram em um livro razão que a Drug Enforcement Administration pode intimar. Mas se isso tem acontecido bem aqui, no quintal dos Estados Unidos, dentro do país e se espalhando para o México, por quê? O súbito foco em operações militares e de inteligência no Caribe e na costa sul-americana? É nesse ponto que o terceiro pilar da estratégia dos Estados Unidos faz a aplicação da lei se confundir com uma guerra. E isso é proposital. Satélites vigiam laboratórios dos cartéis 24H por dia, assim como o Pentágono monitora complexos terroristas no Iêmen. Drones rastreiam comboios que seguem para o norte em direção à fronteira ou carregamentos que vão para o mar, enquanto escritórios de inteligência de sinais captam ligações telefônicas, mensagens de texto e conversas de rádio em ambos os hemisférios. A Agência de Segurança Nacional trata as comunicações dos cartéis como se fossem a Al-Qaeda planejando o próximo ataque de 11 de setembro. Estatisticamente, os cartéis causam um dano muito maior ao povo americano. A alocação de recursos para monitorar ameaças é impressionante, mas não surpreende. Em janeiro de 2023, os deputados Dan Crenshaw e Mike Waltz apresentaram uma resolução de autorização para o uso da força militar, ou autorização para o uso da força militar para permitir que o presidente use força militar contra os cartéis. A autorização para o uso da força militar citou os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, e autorizaria o presidente a usar toda a força necessária e apropriada. A proposta de Crenshaw: devemos começar a tratá-los como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, disse ele, porque é isso que eles são. Sim, isso gerou controvérsia. López Obrador acusou Crenshaw de belicismo, indicando claramente o rumo da política dos Estados Unidos da América. Waltz explicou que a resolução era necessária porque os cartéis haviam superado as forças de segurança e atuavam praticamente como um braço paramilitar, com blindados, armas pesadas e bilhões de dólares disponíveis. Não é só conversa. Desde setembro, a Operação Lança do Sul fez mais de 20 ataques aéreos e navais a embarcações, segundo Washington. Barcos de tráfico de drogas no Caribe e Pacífico Oriental matam mais de 80 suspeitos. O Pentágono diz que muitos desses alvos têm ligação com grupos venezuelanos como o Trem de Aragua e guerrilheiros colombianos, que transportam cocaína pelo mar. Em 2024, autoridades dos Estados Unidos da América e aliados estimaram que 350 a 500 toneladas de cocaína saíam anualmente da Venezuela. Grande parte segue do Caribe para a América do Norte e Europa. O grupo de ataque do porta-aviões Ford uniu-se ao grupo de navios anfíbios, cruzadores, destroyers, F-35S e aeronaves de patrulha. Isso equivale a quase 1/5 dos navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos da América em operação. O Departamento de Estado também classificou o cartel de Las Solas como organização terrorista estrangeira, após já ter feito isso com o Trem de Aragua. A ideia de uma guerra de um dia vai além dos cartéis mexicanos e da fronteira sudoeste. Ela se destina a cartéis transnacionais das selvas da Colômbia, pelas redes corrompidas da Venezuela, Caribe, até portos e cidades dos Estados Unidos da América.
e isso é assustador. Os cartéis modernos aparentam caos externamente, mas internamente são bem estruturados. No México, você tem o clássico chefe de plaza ou Jesse de plaza comandando cada território. Tenentes intermediários gerenciam equipes locais de execução, químicos, transporte e responsáveis pelo dinheiro. Nos Estados Unidos da América, a rede inclui gerentes de distribuição, operadores de depósitos e coordenadores financeiros, que movimentam dinheiro via bancos, empresas de fachada e criptomoedas. É exatamente o mesmo padrão que você verá nas redes ligadas à Venezuela e à Colômbia. É possível ver liderança baseada em prisões em Trend, Aragua e chefes de células do Chile ao Canadá. Na Venezuela, isso pode indicar protetores infiltrados nas forças de segurança e no cartel de Las Solas. Quando o Estado atinge um desses nós, o sistema vacila. Veja o caso da recaptura de Ovidio Guzmán López em janeiro de 2023, um dos líderes do cartel de Sinaloa e filho de El Chapo. Forças mexicanas o prenderam em Culiacán após grande operação com helicópteros e blindados, causando horas de tiroteios e bloqueios. Enquanto homens armados do cartel tentavam resgatá-lo por dias, as comunicações em Sinaloa ficaram caóticas, comboios foram mobilizados às pressas, casas seguras queimadas ou evacuadas, e chefes locais entraram em pânico sobre o próximo alvo. Aplicativos criptografados dificultam que as autoridades leiam as mensagens, mas não eliminam a necessidade de coordenação. Ainda se veem os mesmos telefones perto dos portos, caminhões nas rotas e oficiais de plantão quando certos navios saem discretamente dos portos venezuelanos. Quando os Estados Unidos direcionam vigilância de nível militar, inteligência de sinais e aeronaves embarcadas para esses padrões, as estruturas de comando deixam de se sentir invisíveis e passam a se sentir expostas. Uma guerra de um dia pode capturar vários jogadores médios e superiores de uma vez, preocupando os chefes. Se você é um cartel, a geografia pode ser bênção ou armadilha no cenário de segurança atual. Existem apenas alguns corredores viáveis, portos terrestres específicos de entrada na fronteira entre os Estados Unidos da América e o México, por onde a maior parte do fentanil é contrabandeada em veículos e com pessoas. Existem também rotas marítimas da Colômbia e Venezuela, pelo Caribe e do Pacífico Oriental. Carregamentos de cocaína e outras drogas são levados em lanchas rápidas ao mercado de destino. À medida que os Estados Unidos inundam essas rotas com aeronaves de vigilância, patrulhas navais e ataques com mísseis aleatórios, eles sufocam o mapa. Claro, os cartéis podem mudar de rota, mas cada desvio significa viagens mais longas, mais despesas, mais combustível, mais subornos e maiores chances de serem detectados. Os custos de seguro e prêmios de risco no submundo crescem rapidamente. Pequenos jogadores são eliminados pelos preços. Grandes ainda respondem a perguntas difíceis de investidores e aliados. Pode fazer a remessa passar? Os cartéis já viram ações governamentais em grande escala antes. Em 2008, o projeto Reckoning da Drug Enforcement Administration atacou o cartel do Golfo e aliados com operações nos Estados Unidos da América, México e Itália. Mais de 500 pessoas, incluindo tenentes, foram presas. Autoridades apreenderam 16 toneladas de cocaína e 601 milhões em dinheiro. O projeto Deliverance, operação similar, fez mais de 2.200 prisões e apreendeu mais de 150 milhões. Imagine esse choque multinacional, mais um grupo de ataque de porta-aviões na costa e drones caçando barcos à noite, enquanto invasões, apreensões e ataques aéreos ocorrem em poucas horas. Ninguém na organização sabe o que o governo de fato sabe. Será que o banqueiro acusado está falando? Será que um contador júnior entregou tudo? Ou um funcionário corrupto do porto foi gravado? Depois disso, faz sentido que os telefones parem. Seu mensageiro confiável pode sumir e as pessoas podem parar de atender ligações da Venezuela ou Sinaloa por receio de serem ouvidas. Assim, líderes intermediários passam a calcular riscos por conta própria, não apenas seguir ordens. Esse medo se propaga. Transportadores de rua em Nova York ou Madrid, ligados a grupos venezuelanos como Tren de Aragua, podem acordar com notícias sobre navios de guerra na costa da América do Sul e ameaças de designação de terrorismo. De repente, eles reconsideram sua lealdade a uma organização que antes desprezavam como apenas uma gangue. O recrutamento inevitavelmente sofre quando o desempenho no trabalho de repente parece que vai ser documentado por um drone em alguma sala de guerra estéril.
A ação militar de choque e pavor dos Estados Unidos contra os cartéis é claramente projetada para assustar a camada intermediária, designar os chefões como apoio material a um grupo terrorista e caçá-los como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria altera o cálculo de risco e recompensa. 10 anos em uma prisão nos Estados Unidos, ou pior, estar em um barco que de repente explode à noite, começa a parecer menos atraente do que manter um histórico limpo de conformidade. Com a saída dos facilitadores intermediários, aumentam as chances dos demais cooperarem com os promotores, e isso faz parte da estratégia. Cada prisão ou morte pode gerar uma reação em cadeia de cooperação, onde um lavador entrega um corretor, que entrega um coronel, que entrega um chefe e assim por diante. Os cartéis acompanham a política e sabem que muito disso é apenas teatro. Os administradores dos Estados Unidos da América alternam entre priorizar a lei e bravatas de guerra ao terror, como faz o governo atual. Uma campanha massiva e sincronizada de um dia, com centenas de prisões, apreensões e ataques a embarcações, tem forte impacto na mídia e redes sociais. Isso mostra aos eleitores que Washington, supostamente, age contra o fentanil e os cartéis. Para eles, esse teatro político é assustador, pois indica o fim da contenção. Se uma administração considera politicamente vantajoso matar suspeitos de tráfico no mar, quão difícil seria justificar operações secretas em terra ou cibernéticas contra suas finanças. Os líderes dos cartéis desconhecem até onde os Estados Unidos da América irão. Essa incerteza acompanha o arsenal, mesmo que os Estados Unidos da América nunca ataquem um cartel na Venezuela ou Colômbia. A possibilidade faz traficantes, banqueiros e autoridades locais repensarem antes de se envolver. Mas isso não impede que os Estados Unidos da América enfrentem possíveis armadilhas. Derrubar um chefe de cartel na Colômbia é como esmagar um gigante e ver 2 cabeças surgirem no lugar. O fim do cartel de Medellín no início dos anos 90 permitiu a ascensão do cartel de Cali. E com a queda de El Chapo Guzmán, dezenas de grupos dissidentes no México deveriam considerar isso uma vitória sobre o cartel de Sinaloa. Em vez disso, as operações se fragmentaram e a violência aumentou. Pesquisas mostram que capturar chefões geralmente se relaciona a homicídios mais altos. A hidra surge quando um segundo escalão luta para preencher o vazio. Disputas territoriais aumentam, tenentes invadem corredores para reuniões improvisadas e grupos menores, menos disciplinados e mais impiedosos podem surgir. Surge então o efeito barata. Os formuladores de políticas dos Estados Unidos da América devem ficar atentos devido às duras experiências no combate ao terrorismo no Oriente Médio. Quando você pisa em uma organização visível, várias menores se espalham rapidamente. Então, um dia um cartel tem um único chefe de praça. No dia seguinte, ele tem 22 microcélulas. Em resposta à pressão, eles mudam para células autônomas, que são mais difíceis de mapear. Criptografam comunicações, corrompem a infraestrutura e migram para países com menos vigilância. O fentanil, sendo um sintético ultraletal que causa grande dano em pequenas quantidades, diminui a necessidade de uma grande estrutura operacional. O manual logo torna o grupo mais enxuto, ágil e difícil de rastrear. Essa é a parte feia desse cenário de guerra de um dia. Mesmo que os Estados Unidos da América eliminem líderes do cartel, a violência não some, só muda de local. Prender líderes de cartéis já causou guerras urbanas em cidades, mostrando o risco de ações rígidas. O presidente do México defende explicitamente uma abordagem de abraços, não balas, em parte por causa da reação negativa e dos danos colaterais que essas intervenções geralmente provocam. Também há um campo minado de soberania a ser navegado. Atacar outro país sem consentimento, seja com bombas, invasões ou mísseis, é complicado legalmente. A Constituição mexicana veta operações militares estrangeiras sem autorização. Mas antigas intervenções dos Estados Unidos da América na América Latina marcam seu histórico diplomático. Se Washington usar força militar aberta contra cartéis em aliados como México, Venezuela ou Colômbia, cria um precedente. O que impediria Rússia, China ou outra potência de agir da mesma forma no Caribe, África ou até em nosso hemisfério? O argumento da soberania se torna um escudo para que os estados anfitriões limitem a cooperação, expulsem agentes ou até mesmo protejam figuras dos cartéis em nome do orgulho nacional. Isso pode criar um cenário de pesadelo. Os Estados Unidos da América atacam os cartéis
e as consequências recaem sobre México, Venezuela e Colômbia. Em vez disso, esses países já enfrentam dificuldades para controlar áreas onde os cartéis agem como governos locais. Adicione mísseis americanos ou prisões em massa e você terá caos, sobrecarregando as forças policiais locais. Os cartéis retaliam atacando alvos governamentais e os funcionários corruptos entram em pânico e começam a aceitar subornos ainda maiores. Comunidades inteiras podem se tornar refugiadas de repente para escapar de conflitos civis iminentes. No pior dos casos, você não apenas enfraquece um país, mas o empurra para perto do seu ponto de ruptura. México ou Venezuela desestabilizados representam um problema maior para os Estados Unidos da América do que os cartéis. Uma economia destruída, migração em massa e uma crise na fronteira, 10 vezes pior. Por isso, muitos funcionários americanos lembram discretamente colegas da analogia da loja de cerâmica na política externa. Em resumo, quebrou, pagou. A polícia é sobrecarregada, cartéis atacam o governo, funcionários corruptos aceitam subornos maiores e comunidades fogem dos confrontos. Pesquisadores são diretos e sobre as perspectivas. Eliminar chefes de cartéis. Parece ótimo na televisão, mas o impacto a longo prazo geralmente é mínimo. As drogas continuam circulando porque o dinheiro é simplesmente bom demais. Eliminar ou prender um chefão só faz outro assumir, podendo ser mais esperto ou cruel. Se os americanos seguirem comprando drogas em massa, os cartéis seguirão fornecendo. Você não vai acabar com um mercado negro de $1 trilhão com uma guerra de um dia. Se os Estados Unidos da América fizerem uma guerra de um dia, isso terá grande impacto na comunidade internacional. Batidas, apreensões e sanções vão derrubar líderes, destruir fluxos de dinheiro e abalar redes transnacionais inteiras. Mas a história é bem clara sobre as perspectivas a longo prazo. Cartéis sobrevivem às decapitações porque forças que os sustentam, demanda dos Estados Unidos da América, lucros bilionários, governança fraca e corrupção em ambos os lados da fronteira, não somem rapidamente. Washington está apostando que essa pressão implacável e sobreposta talvez finalmente mude o cenário. Isso tornará o tráfico mais arriscado, aumentará o custo da violência e dificultará o recrutamento. Pode funcionar. Também pode agravar o problema, gerar reação negativa ou levar o comércio a áreas mais obscuras. Veja quando os cartéis enfrentaram as pessoas erradas ou clique neste vídeo.